Como criar público no Google Ads para que você possa imprimir, apresentar a tua campanha para o público que você deseja. Você pode inclusive selecionar os sites dos teus concorrentes, os aplicativos que os usuários usam e uma série de outras oportunidades que a gente tem dentro do Google Ads para criar um público-alvo e colocar esse público-alvo dentro das nossas campanhas para que a gente possa segmentar super bem para quem a gente quer apresentar os nossos anúncios. Se você ainda não me conhece, meu nome é Frederico Bittencourt. Eu sou um dos sócios e donos da agência Inventa e Comunicação. A gente está há mais de 15 anos nesse mercado de marketing digital. Lá no meu Instagram, @FredIsfer, que eu também estou deixando aqui na descrição do vídeo, eu coloco uma série de outros conteúdos também relacionados a esses temas. Então, se você não me segue por lá, já faz isso agora. E o objetivo aqui é sempre passar para vocês essas dicas, esses recursos para que vocês possam aplicar aí no dia a dia de vocês. Show de bola? Então, eu vou compartilhar a tela aqui agora para que juntos a gente possa ver todos esses recursos de público-alvo. É um guia completaço, aonde você consegue aplicar, como você consegue aplicar. Então a gente vai passar isso no passo a passo aqui, com a tela dividida, para que vocês possam entender exatamente como vocês vão fazer isso. Aqui no nosso canal a gente tem um curso gratuito de Google Ads. Eu vou deixar no final aqui desse vídeo esse curso. Você não precisa deixar nome, não precisa deixar e-mail, não precisa deixar nada. São mais de 40 aulas específicas de Google Ads, onde você vai aprender tudo sobre a ferramenta. Então fica até o final do vídeo que eu vou deixar esse curso para vocês. Então, caso você não entenda algum ponto aqui, você pode depois ter acesso a esse curso e tirar todas as tuas dúvidas. Por hora, o nosso objetivo então vai ser falar aqui de público-alvo dentro da ferramenta de Google Ads. A gente vai passar pelo guia mais completo que você tem aí na internet relacionado a esse tema, 100% atualizado. Com certeza absoluta, é o mais completo e o mais atualizado. Então, aqui dentro da nossa ferramenta, pessoal, do Google Ads, a gente vai entrar nela e quando a gente estiver dentro dela, a gente vai ter aqui esse menuzinho lateral à esquerda. Toda vez que você vê uma marcação em azul, significa que você está naquele menu, tá? Se você ainda tem um pouco de dificuldade em navegar aqui no Google Ads, você sempre olha para o que está azul para você saber onde você está. Então, no nosso caso agora, para público-alvo, a gente precisa vir aqui em ferramentas, tá? E aqui em ferramentas, a gente vai vir aqui em biblioteca compartilhada. Clicamos aqui em biblioteca compartilhada, a gente vai vir aqui, ó, gerenciador de público-alvo. E dentro aqui do gerenciador de público-alvo, a gente vai ter algumas guias aqui, que são as guias que a gente tem a disponibilidade de criar o público-alvo e depois a gente pode selecionar esses públicos aqui para campanhas que a gente criou ou vai criar. Prestem atenção aqui, pessoal, porque algumas campanhas aceitam alguns tipos de públicos. Não são todas as campanhas que aceitam todos os tipos de públicos que a gente vai criar aqui. Então o meu objetivo é que esse guia de fato ele seja completo para que a gente explique para você o que é cada público e qual campanha aceita que você utilize cada um deles. Vamos começar para o primeiro aqui da lista já, que é segmentos dos seus dados. Esse é o famoso remarketing. É a forma que você tem de criar um público com base nos teus dados. É aquela campanha que muitas vezes você tem para reimpactar pessoas que já tiveram contato com a sua marca. Quando a pessoa entra no seu site, depois o teu anúncio ele fica ali meio que perseguindo aquela pessoa. Você provavelmente já passou por isso, de entrar num site, em uma rede social e depois perceber que aquela marca está presente na maior parte do dia que você está navegando. Então isso aí é uma campanha de remarketing e aqui, exatamente nesse ponto, que você constrói esse público. Então você está aqui com este segmento selecionado e aí basicamente você vai clicar aqui nesse sinalzinho de mais. Quando você clicar aqui no sinalzinho de mais, você tem algumas opções que você pode criar que eu vou explicar para você. Visitante do site, você clica aqui, né? E aí você pode dar um nome aqui, pessoas que acessaram uma página específica, pessoas que acessaram qualquer página do teu site, isso tudo você vai definir aqui, ó, visitaram páginas da web ou visitaram uma página específica da web, tá? E aí você tem que nomear o teu público aqui de acordo com aquilo que você quer mapear. Se você tem um e-commerce e quer mapear só as páginas de checkout, você pode colocar aqui acesso ao checkout, últimos 30 dias, 40 dias, 60 dias, e aí você vai dar um nome que você quer para o teu público. Se você quer mapear todo mundo que entrou no teu site para fazer remarketing para todo mundo, você vai dar um nome aqui, acessos ao site, e aí a retenção que você quer colocar. A retenção é o número de dias que você quer criar. Eu vou criar um público exemplo aqui para vocês verem como funciona, mas a sua estratégia é que vai dizer como
como você vai criar esse público, porque as possibilidades são infinitas. Então eu já configurei aqui esse público de acessos ao meu site dos últimos 30 dias. Importante, pessoal, para que isso aqui funcione, obviamente que a tag do Google ela tem que estar instalada no seu site, porque se ela não estiver instalada, isso aqui não vai funcionar. Aqui no canal a gente tem vários vídeos que ensinam vocês a instalar a tag do Google no site, ok? Nesse curso que eu estou deixando para vocês, inclusive, você vai ter uma aula só sobre isso. Então, se você não tem a tag instalada no teu site e quer instalar, você vai aprender aqui no canal também, beleza? Então, aqui eu dei o nome, acessos ao site 30 dias, ok? Eu coloquei aqui que eu quero todos os clientes, ou seja, eu quero mapear todo mundo que acessou o meu site nos últimos 30 dias. Aqui eu coloquei visitantes da página da web, ou seja, ele vai pegar todo mundo que visitou as minhas páginas que tem a tag está instalada em todas as páginas. E aí aqui embaixo eu coloquei uma retenção de 30 dias, ou seja, todo mundo que acessou o meu site nos últimos 30 dias. Quando você for criar o teu público-alvo aqui, é importante você colocar 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias, porque você vai ter no futuro uma possibilidade de trabalhar com todos esses públicos aqui. Por que isso, pessoal? Porque o Google ele vai preencher automaticamente os usuários dos últimos 30 dias se a tua tag já estiver instalada no teu site há mais de 30 dias. Mas se você criar um público de 180 dias aqui, ele vai levar 180 dias para povoar, para criar esse público. Então, quanto antes você criar esses públicos, melhor. Pode ser que hoje você não vá usar esse público de 180 dias, mas pode ser que em um determinado momento você precise dele. Então, já deixe algumas retenções criadas aqui para que você possa trabalhar com isso no futuro, ok? Caso você queira, você pode refinar a ação, ou seja, você pode dizer que a página da URL ela tem que conter algum elemento específico, por exemplo, digamos que o teu checkout, ele tenha lá na URL o termo checkout na descrição da URL. Aí você vai colocar aqui esse termo. Ou a página de contato, você só quer mapear as pessoas que entraram na sua página de contato. E aí você vai lá e coloca aqui, essa URL ela tem o termo contato. Enfim, como eu falei para você, aqui a tua estratégia ela pode ser infinita. Você pode ter infinitas possibilidades de pensar em um público que é um público interessante para você. O público que acessou o teu site, o público que acessou a tua página de contato, o público que acessou um serviço ou um produto específico, o checkout, enfim. Aí você vai pensar como você quer fazer o reimpacto desse público aqui. E aqui embaixo você tem opções de refinar ainda mais. Ou seja, eu quero todo mundo que entrou na página de contato e também na página de checkout. Ou eu quero todo mundo que entrou na página de contato ou na página de checkout. O ou é somado ali, né? Esse público, mais um público, quando você vai usando o ou, ó, ele vai colocando vários públicos aqui e aí você está somando eles. E se você colocar o e, é porque você está restringindo. Ou seja, eu quero que a pessoa ela tenha navegado aqui, tá? Então, é bem simples de você entender isso aqui, ok? E aí ele vai dizer aqui que ele vai fazer um preenchimento automático se a tag já estiver instalado dos últimos 30 dias. E basicamente você clica aqui em criar segmento e vai criar esse público-alvo. Para a criação de público que acessou o teu site, é simples assim. Eu vou aproveitar e vou dar um recado importante aqui para vocês. Eu criei uma mentoria chamada Domínio Digital, onde eu vou dividir a tela com você e vou fazer um passo a passo em todos esses pontos com você, outros pontos que você queira, em outras fontes de tráfego, como Meta Ads, por exemplo, Facebook, Instagram, enfim. Eu vou dividir o meu tempo com você, a gente vai dividir tela e eu vou olhar junto com você todas as tuas campanhas, vou tirar todas as tuas dúvidas para que você possa potencializar ainda mais os teus resultados. Se você tiver interesse, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para que você fale conosco através do nosso WhatsApp e combine essa mentoria comigo. Mas não perca tempo porque as vagas são limitadas. Quando a gente volta aqui nessa opção, tem usuários do aplicativo. Se você tiver um aplicativo e esse aplicativo estiver sendo mapeado aqui pelo Google Ads, é exatamente a mesma coisa. Você vai selecionar aqui o tipo do cliente, todos os clientes, compradores, enfim, né? Você vai selecionar o teu aplicativo. Nessa conta aqui eu não tenho nenhum aplicativo configurado, mas é exatamente igual como a gente fez no site. Aí você vai dizer quais ações que você quer mapear do usuário que acessou o teu aplicativo e vai criar um público de aplicativo. Pessoas que instalaram o teu aplicativo, pessoas que usaram o teu aplicativo. E isso aqui é muito legal quando você tem um app que você quer que as pessoas voltem a interagir com ele. Caso elas já tenham utilizado em algum momento, você pode fazer uma campanha de lembrete para que as pessoas voltem a utilizar. Enfim, são várias as possibilidades que você vai ter aqui caso você trabalhe com o aplicativo para reimpactar pessoas que já utilizaram e já acessaram
acessaram o teu aplicativo. Se você tem um canal do YouTube e este canal do YouTube está vinculado aqui com o Google Ads, também ensino aqui no canal a fazer a vinculação do YouTube com o Google Ads. Se isso já estiver acontecendo, você pode vir aqui em usuários do YouTube e é muito legal. Eu, por exemplo, como eu tenho esse canal aqui no YouTube, eu tenho campanhas específicas para as pessoas que fizeram determinadas ações dentro lá do meu canal do YouTube. Dentro aqui do meu canal do YouTube, né? Nós estamos aqui no canal. Dentro aqui do meu canal do YouTube, na verdade. Então, o que acontece? Aqui em tipo de cliente eu coloco todos os clientes, ok? E aqui eu seleciono o canal. Como o meu canal ele está vinculado, tá? Eu digito aqui em Venda e Comunicação, ele já aparece o canal aqui para mim. E aqui eu posso criar vários tipos de público. Pessoas que viram qualquer vídeo em determinada janela de tempo. Pessoas que viram alguns vídeos e daí eu vou selecionar os vídeos que eu quero criar aqui um público com base nas pessoas que viram esses vídeos. Se eu tenho um vídeo que foi muito bom, se tem um vídeo que é um vídeo importante para mim e eu quero reimpactar as pessoas que viram só aquele vídeo ou um ou mais vídeos, eu posso selecionar daí os vídeos aqui que eu quero criar o público, ok? Pessoas que viram qualquer vídeo como anúncio, se eu tenho um anúncio em vídeo e aí eu quero impactar novamente as pessoas que viram aquele anúncio de vídeo, eu coloco aqui qualquer vídeo como anúncio, ou pessoas que viram alguns vídeos como anúncios. Se eu tenho vários anúncios em vídeo, eu posso daí selecionar os anúncios que eu tenho em vídeo e ele vai fazer um público das pessoas que já foram impactadas com esse meu anúncio, tá? Pessoas que inscreveram-se no canal. Por exemplo, se eu quero fazer uma campanha para novos inscritos, eu posso criar esse público aqui de quem já se inscreveu no canal em uma janela de tempo aqui, e aqui eu posso tentar colocar a maior janela possível, e aí eu excluo esse público da minha campanha. Por quê? Porque se eu quero novos inscritos, eu tenho que pegar todo mundo que já é inscrito e eliminar essas pessoas do meu público para uma campanha com o objetivo de novos inscritos. Ou então, se eu quero vender um curso, por exemplo, que é um curso que tem um conteúdo parecido com o conteúdo que eu divulgo no meu YouTube, eu posso fazer um anúncio para todo mundo que já está inscrito no meu canal. E olha que bacana isso. Digamos que eu faço um curso de marketing digital e eu queira depois fazer um anúncio para vender esse curso. Eu posso fazer um público aqui de todo mundo que está inscrito no meu canal e divulgar um vídeo só para essas pessoas. Então isso aqui é muito poderoso, pessoal. Pessoas que acessaram a página do meu canal, então aqui basicamente ela não precisa estar inscrita, mas se em algum momento nesse período de tempo que eu selecionei aqui, alguém acessou o meu canal, esse alguém vai fazer parte do público que eu criei aqui. Pessoas que curtiram qualquer vídeo, então eu posso fazer um público com base nas pessoas que estão engajando comigo, nas pessoas que estão curtindo os meus vídeos, tá? E pessoas que adicionaram um vídeo a uma playlist. Então, às vezes, a pessoa salva ali a playlist para assistir depois, ou tem uma playlist qualquer, e aí ela salva um vídeo meu. Nessa playlist dela, eu posso fazer um vídeo com base nas pessoas que salvaram o vídeo em playlist. Pessoal, se você tem um cliente, ou se você utiliza canal do YouTube e tem uma frequência alta de pessoas navegando no teu canal do YouTube, você tem que criar esse público do YouTube, porque esse tipo de campanha aqui, esse tipo de público-alvo é um público muito qualificado para você fazer campanha. Depois disso, a gente vem aqui em lista de clientes, e aí, basicamente, se você tem um CRM, se você tem uma lista, se você tem até mesmo algum desses softwares configurados e quer pegar o teu cliente daqui, é muito simples para você criar uma campanha para as pessoas que estão nessa lista. Basicamente, o que você tem que ter é pelo menos o e-mail da pessoa. Se você não tiver o e-mail da pessoa, não vai dar certo. Se você tiver mais dados, melhor ainda, porque o cross ali do algoritmo vai ficar mais forte para encontrar realmente aquela pessoa. Mas se você tiver uma lista que tenha pelo menos o e-mail da pessoa, você pode subir ela aqui e depois você pode selecionar esse público de lista de cliente para você anunciar para esse público. Também é um público muito poderoso, ok? Então, caso você queira conectar uma fonte de dados, você pode selecionar uma dessas aqui e fazer a conexão. É bem simples, ele vai te guiar aqui num passo a passo para cada uma delas e aí você vai conseguir fazer a conexão. Mas se você tiver uma lista aí no seu computador, você pode colocar aqui, ó, fazer o upload de um arquivo manualmente. E aí, automaticamente, depois que você marca essa opção, você dá aqui continuar, dá um nome aqui para você entender que lista é essa, a lista de pessoas que entraram em contato no WhatsApp com você, lista de pessoas que preencheram um formulário, vai depender aí da sua estratégia. Caso você queira, você pode dizer que tipo de cliente que é, cliente topo de funil, meio de funil, fundo de funil, enfim. Aí vai depender da descrição que você quer colocar aqui, caso você queira, porque aqui não é obrigatório. E aí aqui você tem a opção de selecionar que tipo de lista você quer subir. Normalmente, em 99% dos casos, você vai fazer o upload de uma lista que vai ter e-mail, telefone, endereço, enfim, tá? Eu normalmente subo só e-mail, não fico me preocupando em outros dados, porque é o principal ponto que o Google vai pedir. Se você tiver outros dados, ótimo, mas se você tiver uma lista só com os e-mails dos usuários que você quer impactar, você pode subir aqui. Para subir essa lista aqui no Google, você vai criar um arquivo no Excel, lá na primeira linha, na primeira coluna, você vai escrever e-mail no cabeçalho, ok? E aí embaixo você vai colocar todos os e-mails. Vai salvar isso no formato CSV. Na hora que você for salvar lá no Excel, você coloca em salvar como, seleciona
seleciona CSV, ok? E salva. E aí depois você vai procurar esse arquivo aqui, vai clicar em procurar. Quando você clicar em procurar, ele vai perguntar para você onde que ele está no teu computador, você vai selecionar e automaticamente ele vai carregar aqui. Caso você queira saber mais instruções, ó, ele já está dizendo aqui para você como que você tem que configurar isso, tá? Então, como eu falei para você, você vai lá na primeira linha, na primeira coluna, vai escrever e-mail e abaixo disso vai colocar todos os e-mails. Se você tiver mais campos, você pode fazer exatamente como ele está indicando aqui, né? Phone, first name, last name, zip, country. Se você subir esses termos em inglês, a correspondência é melhor. Então, tenta seguir exatamente aqui como ele está indicando, salva em CSV e sobe aqui para a plataforma. Depois que você subiu a lista ali, você tem que marcar essa opção aqui para dizer para o Google que você está de acordo em compartilhar isso com ele. Duração da associação, deixa no máximo, que é 140 dias, que é o tempo que o Google vai trabalhar com aquele lead depois que você subiu essa lista aqui para a plataforma. Então, é tempo suficiente para você poder trabalhar e depois você pode ir atualizando essa lista, subindo ela sempre atualizada e coloca aqui em salvar e continuar. Depois que você der continuar, ele vai trazer um resumo, daí você dá um concluído e aí depois você vai poder utilizar essa lista que você subiu aqui como uma fonte de dados para suas campanhas. E por fim, se você tiver a conta do Google Analytics, o GA4, configurada e se você tiver ela vinculada aqui no Google Ads, você pode colocar aqui em Google Analytics, vai selecionar a tua conta que está vinculada aqui, clica em continuar e aí você pode trabalhar com uma lista com base nas pessoas que acessaram o teu site e aí aqui você pode colocar usuários ativos recentemente, usuários que não realizaram uma compra, compradores. Tem uma série de definições aqui, aí você pode navegar por todos esses pontos e construir o público que você quiser. Aqui em modelos, por exemplo, informações demográficas, tecnologia, se utilizou, se acessou o teu site pelo celular, se acessou o teu site pelo desktop. Enfim, você vai navegando aqui e ele vai te mostrar todas as possibilidades que você tem de criar um público. Qual que é a diferença de você criar esse público aqui, de você criar este público aqui que a gente tinha trabalhado lá no começo, que foi o primeiro público que a gente criou, tá? Esse público aqui é o público que navegou no seu Google Ads, ou seja, é um público que veio através das suas campanhas aqui para dentro dessa lista. Esse público aqui, ele é um público mais amplo, que é um público que navegou no teu site e também teve acesso orgânico. Aquele primeiro público é o público que teve acesso ao teu site através de campanhas que você criou, ou seja, da tag do Google Ads, e esse público aqui, ele é um público que teve acesso ao teu site através da tag do Google Analytics. Então, esse público aqui, ele é um público mais amplo, porque todo público orgânico que acessou o teu site também vai entrar na lista. E aí você pode criar públicos aqui com a tua fonte do Google Analytics, que também é um público muito poderoso de você criar. Pessoal, prestem atenção aqui, este público de segmentos de dados de remarketing é um público que você pode aplicar na campanha de pesquisa, na campanha de display e lá na campanha de PMax ele vai entrar como um indicador, ou seja, você vai dizer para o PMax que aquele público é um público importante para você, porque a campanha de PMax ela não segmenta com base no público-alvo, ela utiliza o público-alvo como um indicador, tá? Então, na campanha de pesquisa e na campanha de display, você pode utilizar esse público-alvo aqui como um público-alvo de observação ou segmentação e na campanha de PMax como indicação. Top, pessoal, agora a gente vai para um segundo público que é segmento personalizado, é um dos públicos que eu mais gosto de trabalhar. Prestem bastante atenção porque esse público aqui é muito legal. Você pode escolher aplicativo, você pode escolher site de concorrente, enfim. Aqui você vai construir um público com base na criação de uma persona, ou seja, você vai desenhar uma persona ideal, alguém que você imagina ser o teu público-alvo e aí você vai criar esse público para que as tuas campanhas sejam direcionadas para ele. Então, quando você entra aqui em segmento personalizado, tá? Ele vai te dar duas opções aqui. É importante que você entenda qual que é a diferença entre uma opção e outra. Esse de cima aqui tá falando de intenção ou interesse de compra. Basicamente, são pessoas que pontualmente estão procurando por algo. Digamos que eu quero atingir pessoas que têm interesse em contratar a minha agência de publicidade, que pontualmente estão buscando por aquilo. Neste caso, eu criaria um público de intenção, de interesse, porque aquela pessoa, naquele momento, ela deve estar procurando por aquilo. Agora, esse de baixo aqui são pessoas que estão pesquisando por termos, que estão no mercado, e esse público, ele diz mais respeito às pessoas que têm afinidade com algo. Por exemplo, se eu quero atingir profissionais de marketing digital para vender curso para esses profissionais, eu vou criar um público com esta opção de baixo aqui, porque aquela pessoa ela não está procurando por marketing digital somente naquele momento. Ela normalmente consome um conteúdo que tem relação com aquilo. Se eu quero fazer uma campanha para um
hospital veterinário divulgando os meus serviços veterinários, eu vou usar essa opção aqui, porque eu quero atingir pessoas que estão procurando por serviço veterinário naquele momento. Se eu quero fazer uma campanha para vender cursos para veterinários, eu quero vender um curso específico para um veterinário, eu vou utilizar este de baixo aqui, porque eu vou fazer um público para as pessoas que têm costume de consumir produtos e serviços daquele tema específico. Nesse primeiro campo, eu vou colocar termos que têm relação com aquilo que eu quero desenhar na minha persona. Ou seja, se eu quero pessoas que estão procurando por uma agência de marketing digital, eu vou colocar lá, ó, marketing digital, agência de publicidade, gestão de tráfego pago, agência de marketing digital em Curitiba, agência de publicidade em Curitiba. Eu vou criar um universo de palavra-chave aqui, assim como eu crio lá na minha campanha de pesquisa, para começar a construir a minha persona. Prestem atenção aqui que agora vem a melhor parte para mim, com certeza absoluta, essa é a melhor parte. Pessoas que navegaram por determinados tipos de site. Aqui eu posso colocar o site dos meus principais concorrentes ou até mesmo canais do YouTube, links e perfis do Instagram, qualquer URL. Então, se eu tenho lá um canal do YouTube de uma agência de publicidade que é muito famosa, que muitas pessoas acessam aquele canal do YouTube, eu posso colocar o URL dele aqui. Se eu tenho concorrentes, 3, 4, 5 concorrentes, que são os meus principais concorrentes, eu posso colocar os URLs deles aqui. E o que isso significa? Significa que o Google ele vai construir um público com base nas pessoas que têm esses interesses e que estão navegando nesses sites. Você pode fazer um público só com base em interesse, palavra-chave, você pode fazer um público só com base em acessos a sites, você pode fazer um público só com base em aplicativos que essas pessoas utilizaram, ou você pode fazer um público que tenha todas essas coisas juntas. O que ele está dizendo aqui? Que as pessoas elas têm que ter essa característica ou essa ou essa. Se eu quero só essa característica, eu vou criar um público só com essa característica, depois eu vou criar um público só com essa característica. Então o teu raciocínio aqui ele tem que ser nessa linha. Eu quero um público só com base em pessoas que navegaram no site dos meus concorrentes e em canais do YouTube que eu acho importantes. Aí você vai fazer um preenchimento só dessa linha aqui, porque se você preencher essa linha aqui também, ele vai casar as duas coisas. Ele vai dizer que o público ele tem que ter ou esse hábito aqui ou esse hábito aqui. Ele está dizendo aqui, ó, ou, beleza? Então, quando você for criar o teu público, você tem que pensar exatamente que tipo de pessoa você quer que esteja ali dentro. Eu preenchi aqui alguns URLs para vocês perceberem como é simples de você fazer. Você vai entrar lá no URL que você quer, vai copiar ele e automaticamente colar ele aqui. Então, eu entrei lá no YouTube da V4 Company, entrei no site da V4 Company e entrei no Instagram da V4 Company. Então, se eu deletasse esses termos aqui e subisse um público exatamente assim, eu estaria dizendo para o Google que eu gostaria de criar um público com base nas pessoas que acessam esses sites aqui. E aí eu poderia pegar mais concorrentes e colocar aqui, ou criar um público por concorrente, um público só das pessoas que têm interesse na V4 Company. Aqui o céu é o limite, pessoal. E é isso aqui, é esse tipo de cuidado, é esse tipo de tempo dedicado que diferencia uma campanha top e uma campanha mais ou menos. Mexer na plataforma não é difícil. Trabalhar aqui com essas configurações é algo que não é difícil, só que toma tempo. Então essa é a diferença de uma campanha que é bem configurada, que traz resultados, de uma campanha que muitas vezes não traz os resultados esperados. Então, é nesse tipo de detalhe aqui que as pessoas pecam e não investem tempo para construir algo realmente sólido. Aqui ainda em segmento personalizado, tem mais uma última opção, que são pessoas que acessaram determinados tipos de aplicativos. Por exemplo, se eu quero profissionais de marketing digital, que eu quero vender curso para eles, eu posso pensar em alguns aplicativos que esses profissionais usam. Por exemplo, normalmente, esse tipo de profissional usa o Canva. Então, eu escrevo ali o nome do aplicativo, ó, e ele já vem aqui o aplicativo. Eu posso colocar aqui Photoshop, por exemplo, ó, que é um aplicativo que as pessoas também utilizam quando elas trabalham com marketing digital, porque elas precisam trabalhar com o Photoshop. E aí eu procuro aqui se tem algo, ó, o Photoshop, e seleciono ali o Photoshop. E aí eu posso pensar em outros aplicativos que aquele meu público usa. Se você tem um público que é do setor financeiro, você pode pegar aplicativos de corretora, por exemplo. Você pode construir um público só com base em aplicativo, um público só com base em acesso a site, um público só com base em termos pesquisados. E aí depois você utiliza esses públicos para criar campanhas específicas para eles. Esse público personalizado, quando você vai utilizar ele numa campanha, ele está disponível na campanha de display.
Caso você queira utilizar ele numa outra campanha, você vai ter que criar um público-alvo aqui que eu vou te ensinar a criar. Se você só criar esse público aqui em segmento personalizado, a hora que você for tentar selecionar ele lá nas suas campanhas, ele só vai aparecer na campanha de display, tá? Então eu vou dizer para você depois quais campanhas aceitam esse público aqui, que é um público que mistura um pouco de cada um deles, tá? O Google tem essa restrição para aplicar o público-alvo, cada campanha aceita um tipo de público, então é muito importante você prestar atenção nisso. Como eu falei, segmentos dos seus dados, você tem pesquisa, display e PMax como indicador, tá? E segmento personalizado, você tem campanha de display. Agora eu vou te ensinar o que são os segmentos combinados e depois o que é o público-alvo e como você pode aplicar cada um desses aqui nas suas campanhas. Se você está curtindo aqui o conteúdo, já senta o dedo no like. Cara, isso aqui é um conteúdo de nível de curso pago. Nenhum curso gratuito, nenhum canal entrega essa profundidade aqui de público-alvo dentro da ferramenta do Google Ads. Então já senta o dedo no like e compartilha esse conteúdo com quem pode ter interesse também, porque isso motiva muito a gente a continuar produzindo conteúdo. A gente entende que tá ajudando vocês, que tá top. Então é a forma de vocês dizerem pra gente aqui que vocês estão gostando e que tá sendo importante para vocês. Aqui em segmentos combinados, a gente vai poder criar públicos com base em interesse, com base em afinidade do mercado. São coisas que o próprio Google vai trazer pra gente. E aqui a gente tem a opção de ir refinando ele ou criar algo mais amplo. Deixa eu explicar para vocês como isso funciona. Olha, eu coloquei aqui, por exemplo, marketing digital, peguei aqui alguns segmentos que o próprio Google me dá com esse termo. Quando eu digito ali o termo, o próprio Google ele me traz algumas opções aqui. Mas digamos que eu quero refinar esse público aqui, porque eu não quero só as pessoas que têm interesse em marketing digital. Eu quero pessoas que também são empresárias. Então aqui eu tenho e também, ó. Então eu vou colocar aqui e aqui dentro do meu E eu vou colocar pessoas que são empresárias. E aí aqui eu já encontrei alguns segmentos que são importantes para mim e aí eu vou dar uma olhadinha neles, ó. Abri uma empresa recentemente, abrirá uma empresa em breve, profissionais de negócio. E aí aqui eu estou construindo um público que tem essas características e essas características aqui. E se eu quiser excluir um público, eu posso excluir. Por exemplo, eu quero excluir pessoas que estão procurando emprego em marketing e vendas. Aí eu posso excluir essas pessoas, eu posso entender que essa pessoa aqui, ela não é um empresário que está contratando uma agência. Pessoal, prestem atenção porque o mais legal é que você tem uma infinidade, um poder absurdo aqui de criar público-alvo. Porque aqui em quem são eles, você pode colocar status parental, se é pai e mãe. Então você pode fazer uma campanha para pais de crianças de até 1 ano, de 1 a 3 anos, enfim, tem várias condições aqui de pais. Então se você é dono de uma escola, por exemplo, você pode colocar pessoas que têm interesse em escola, em educação infantil e também são pais com essas características aqui. Você tem estado civil, solteiro, está em um relacionamento, casado, ensino, se é um estudante universitário. Lá naquele meu público lá, eu poderia ter excluído estudantes universitários, porque se eu quero atingir pessoas que têm interesse em contratar o meu serviço de agência, possivelmente elas não sejam estudantes, tá? Aqui, ó, status de proprietário, inquilino, proprietário de imóvel. Aqui, se você quer alugar ou vender imóvel, de repente você pode colocar aqui essa situação, emprego, tá? O setor do emprego, o tamanho da empresa, aqui isso só em quem são eles. Aqui, hábitos e consumos, ó, são vários hábitos e consumos. Aqui o que eles pesquisam, aqui como eles interagiram com a sua empresa. Então você quer fazer um público que tem interesse em marketing digital e que navegou no teu site. Então você pode ter uma infinidade muito grande aqui de opções para construir um público combinado. A chance que você tem é de construir um público que soma características, tá? Essa é a principal promessa desse público-alvo aqui. Essa campanha de segmento combinado, você pode utilizar ela na campanha de pesquisa e na campanha de display. Agora nós vamos para o último público-alvo, que é esta opção aqui, aonde você vai poder colocar um pouquinho de cada. Tudo que você criar aqui, você vai poder utilizar nas campanhas de vídeo, de YouTube, nas campanhas de PMax como um indicador e nas campanhas de geração de demanda. Percebam que aqui as opções elas são muito mais amplas que as outras opções, tá? Você pode, como eu falei, misturar um pouquinho de cada. Então, é importante que você volte aqui nesse vídeo, caso você precise, e entenda onde cada público pode ser selecionado depois que você criar ele, porque eu passei aqui para você, porque se ele não pode ser selecionado em uma campanha, você pode criar ele aqui E aí, nas campanhas que ele não podia ser selecionado, através dessa opção aqui, ele vai poder ser selecionado. Parece um pouco confuso, mas na hora que você estiver aplicando isso, eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar, nem que você tenha que rever aqui esse vídeo algumas vezes. E se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, porque a gente responde 100% dos comentários. Então, o que ele permite que a gente coloque aqui? Segmento personalizado. Se eu criei um segmento personalizado, que é aquele segmento com base nos sites que a pessoa navegou, com base nos aplicativos que ela usou, que eu acabei de ensinar para vocês, a hora que eu criei
criei ele, ele vai ter um nome. Então, quando você vier aqui em procurar, ó, ele já vai trazer todos os segmentos personalizados que eu criei. Então, eu vou selecionar um aqui específico só para ele carregar ali para mim. Depois, se eu quiser, eu posso colocar aqui os meus dados. Se eu criei públicos-alvos com base nos meus dados, ele vai trazer aqui para mim. Lembra lá da minha lista de cliente? Eu subi uma lista chamada Invente CRM, ela não povoou ainda, mas digamos que ela já tivesse povoado. Eu vou pegar uma que já povoou aqui, inclusive, ó. Eu vou trazer essa lista para cá. Então, eu estou dizendo para o Google que o meu público-alvo, ele tem essas características aqui, tem essas características aqui, e aí aqui, interesse e informação demográfica são aqueles interesses padrão do Google que eu acabei de explicar para vocês. Se eu colocar aqui marketing digital, ele vai trazer aqui para mim, ó, serviços de marketing digital, e-mail marketing. Aí se eu colocar aqui, por exemplo, vamos ver se tem alguma coisa relacionada a veterinário, por exemplo, só para a gente saber. Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa aqui, ó. Serviços veterinários. Se eu vier em procurar a mesma coisa lá, ó, no mercado, acessórios e instrumentos musicais, automóveis e veículos, se eu vier aqui em eventos importantes, aposentadoria, casamento, informação demográfica detalhada, aquilo que a gente já tinha falado. Eu quero pegar pai e mãe de crianças de até um ano, mais de um ano, enfim. Pessoal, aqui, como eu sempre falo, o céu é o limite. Você pode criar uma persona com base em qualquer definição que você colocar aqui. Aqui em exclusão, você pode excluir listas de remarketing, ou seja, se você quiser excluir as pessoas que já estão em uma das suas listas de remarketing, você pode excluir aqui. Eu posso procurar, por exemplo, os visitantes do meu site, todo mundo que visitou o meu site nesse período aqui. Então eu excluo essas pessoas porque eu não quero impactar as pessoas que navegaram no meu site, quero impactar pessoas novas. Você pode ou não excluir, se você não quiser excluir, você não precisa, tá? E aqui você tem as opções demográficas também. Qual é o sexo que você quer deixar marcado aqui para atingir pessoas que têm um gênero específico, a idade, qual idade você quer atingir, e aqui status parental, com filho, sem filho ou até mesmo desconhecido, e renda é uma estimativa que o Google faz. 50% com menor renda é uma renda mensal mais baixa, ou seja, pessoas que têm menos poder aquisitivo. E quanto mais você for colocando aqui para cima, você está buscando pessoas com mais poder aquisitivo. Digamos que eu quero de 10% a 10%. Então eu só vou pegar pessoas que estão dentro dessa faixa de renda mensal aqui, pessoas que têm uma renda mensal maior. Agora, se eu quiser uma renda qualquer, eu deixo de 10 a 50 com menor renda, e aí ele vai pegar uma renda mensal bem ampla. Como eu falei para vocês, esse público-alvo aqui, você pode misturar um pouco de cada, e aí você pode utilizar ele nas suas campanhas de vídeo, na campanha de PMax como indicador e na campanha de geração de demanda. Se você não é inscrito aqui no canal, já faça a sua inscrição agora, porque todas as semanas a gente tem esse nível de conteúdo aqui, conteúdo com nível de curso pago, mas entregue de forma 100% gratuita. Como eu falei para vocês, tráfego pago é quem faz o básico bem feito. De 100 pessoas, talvez menos de 10 façam isso que eu trouxe aqui para vocês, porque isso toma tempo. Não é difícil de fazer, mas é demorado. Então, se você reservar um tempo para construir um público-alvo de qualidade com base em tudo isso que a gente passou aqui, eu tenho certeza que você vai estar à frente de 90% do mercado. Como eu prometi para você, eu vou deixar aqui do lado uma playlist 100% gratuita com esse nível de conteúdo aqui, só que um curso completo de Google Ads, onde você não precisa deixar e-mail, não precisa deixar nome, você pode começar a maratonar ela agora mesmo. Na semana que vem eu vou estar aqui para mais conteúdo. Eu agradeço a tua atenção e espero você na semana que vem. Grande abraço!